Saudação aos amigos e amigas. Neste sábado, 3 de abril, não teremos a nossa reunião. É feriadão. Então, aqui em nosso país e, portanto, não vamos nos reunir. Eu aproveito, então, para gravar este vídeo apenas para trazer umas considerações a respeito dos estudos, a respeito de linguagem que estamos tratando desde as nossas últimas 2 reuniões, ou seja, das relações sintáticas e conteúdos semânticos dos signos linguísticos na comunicação e na razão humana. Esse tema é extremamente relevante e interessante, e eu venho pensando muito sobre ele, e estava examinando algumas questões que dizem respeito aos signos, aos significantes e aos significados, ou ao significante e ao significado dos signos linguísticos, que a comunicação, a filosofia da linguagem vem tratando há bastante tempo. O signo linguístico é a expressão escrita, verbal, corporal, que busca, então, representar os processos de inteligência utilizados pela razão humana, tanto para pensar sobre a objetividade e sobre o universo fenomênico, como para a comunicação intersubjetiva entre 2 ou mais pessoas. O signo, então, é uma expressão material da comunicação. E ele tem um propósito, então, de significar algo, ou de ter um significado. Este significado, por sua vez, também tem um propósito de se constituir ou representar algo que deu origem ao significado, ou seja, o objeto significante. Então, nós temos o signo, nós temos o dado que está relacionado ao signo, e nós temos o significado que é atribuído, então, pela razão humana, pelo indivíduo que faz uso ou que busca interpretar, então, o signo linguístico. Essa questão, ela pode ser tratada de diferentes modos. Eu vou tratar de uma forma aqui que me parece que é a mais fácil de entender essa questão. Nós estávamos vendo, então, nas nossas reuniões, que a comunicação ou a linguagem, ela pode ser de ordenação e a linguagem pode ser de imputação. A linguagem é de ordenação quando ela procura, então, estabelecer relações que ponham em ordem, no tempo e no espaço, os dados utilizados pela racionalidade. Então, ela tem uma função de ordenação temporal e espacial. E ela também serve para pôr em ordem a própria comunicação. Então, ela também tem uma função sintática, que é estabelecer relações entre os signos linguísticos utilizados na comunicação. Então, ela trata de um processo de inteligência que tem uma particularidade que precisa ser distinguida dos demais, que são os processos, então, da comunicação que servem para estabelecer imputações. Quando eu falo em imputação, é quando a comunicação estabelece uma relação de causa e de consequência. Todo o processo fenomênico da natureza, ele tem, ou pelo menos ele se organiza, quando tratamos dele, a partir de uma lógica de uma relação de causalidade. Algo causa algo. Portanto, tem uma causa e uma consequência. Então, estas relações de imputação, elas podem ser relações de imputação que tratem de questões empíricas. Ou seja, a imputação, quando nós fazemos a imputação por meio da comunicação, e eu falo comunicação no sentido mais amplo do que o signo propriamente dito, porque o signo é uma representação da comunicação,
Então, quando ela estabelece essa relação de causa e consequência, que tem uma fundamentação empírica, ou seja, que é possível retomar, então, esta fundamentação em dados encontrados no âmbito fenomênico da natureza, nós dizemos, então, que esta fundamentação empírica, ela está calcada, então, em dados das experiências humanas e sensíveis. Mas essa fundamentação também pode ser racional. Ou seja, embora tendo explicações empíricas, ela não necessariamente pode encontrar essa explicação imediatamente na cadeia lógica que estabelece essa relação de imputação, que são a imputação racional, que é fundamentalmente a imputação feita pelas ciências da natureza. O cientista, então, busca, por meio das experiências, as relações de causa e consequência, acumular um conjunto de dados racionais, e ele passa, então, a fazer uso desse conjunto de dados para estabelecer um sistema de imputação puramente racional, que às vezes não se confirmam. Esta imputação não se confirma, aliás. Portanto, ela precisa de distinção, porque esta imputação racional é a mais importante no sistema de racionalidade quando nós vamos, então, tratar da produção das ideologias, dos sistemas morais e, portanto, de um âmbito extremamente relevante do sistema de inteligência racional utilizado pelos indivíduos na produção dos sistemas culturais, que é basicamente o âmbito que hoje ordena e organiza e põe em ordem a existência humana. Então, tratando assim da linguagem de ordenação e da linguagem de imputação, separando a imputação como imputação racional e imputação empírica, né? Nós voltamos agora para os signos linguísticos, o seu significante e o significado, para chamar a atenção de uma questão muito importante que eu gostaria, então, de propor que todos pensassem para voltarmos a tratar nas nossas próximas reuniões. É o problema dos signos sem significante. Se eu tenho um signo linguístico que tem um significado, esse significado normalmente busca o significante nestes processos fenomênicos ou nesses processos de imputação racional que o sistema de inteligência estabelece, ou imputação empírica. Então, os significantes são aqueles dados que são utilizados como modelos, então, que o sistema de inteligência usa e que ele depois busca no mundo da natureza. Só que alguns signos linguísticos não possuem esse significante. Quais são eles? Os signos linguísticos utilizados pela matemática, por exemplo, não têm significante, só têm significado. São relações racionais em que, embora possam ser utilizados para pôr em ordem o mundo da natureza, enquanto sistema de racionalidade, eles são representados apenas pelo significado, sem o seu respectivo significante. Essa observação ela é importante, eu quero então utilizar este exemplo só para fazer a provocação para tratarmos na nossa próxima reunião. Essa explicação ela é relevante porque se nós formos buscar o significado também, nós vamos perceber que esse significado não é exatamente aquilo que nós tratamos. O significante, aliás, não é exatamente aquilo que nós tratamos como tal. Por quê? Porque se o sistema de inteligência é impresso, ou pelo menos ele principia, né, como dizia Kant na Crítica da Razão Pura, todo conhecimento principia pela experiência. Se esse sistema de inteligência ele principia pela experiência, e a experiência, então, são processos pelos quais o universo fenomênico se imprime no organismo, e pelo qual, então, esta impressão produz síntese, e essa síntese, então, constitui um sistema de memórias, o significante, na verdade, não é o dado da natureza, mas é a síntese de memória utilizada pelo sistema de inteligência para estabelecer, então, o significado. Percebam que tanto o significante, então, e o significado estão no âmbito das sínteses de inteligência.
A diferença entre o significante e o significado é que o significante, neste caso, precede o significado. É uma memória anterior, constituída pelas experiências que este sistema de inteligência, então, acumulou, e fazendo uso, então, destas memórias das experiências, agora ele atribui ao signo linguístico um significado. Então, o signo linguístico é posterior ao significante e ele adquire um significado que continua sendo posterior, porque na medida em que o signo linguístico se associa ao significante, e o significante está na síntese de inteligência do sistema que foi constituído por memórias dos processos fenomênicos, então, este significado do signo linguístico faz uso de um significante, mas todos eles se encontram no âmbito da racionalidade. É por isso que o indivíduo, quando pensa, ele não pensa nos objetos da natureza. Ele pensa nas memórias que esses objetos da natureza produziu no sistema de inteligência. É uma distinção difícil, num primeiro momento, de ser feita, porque nós estamos acostumados a imaginar que nós pensamos objetos. Nós fomos convencidos pelos sistemas educacionais e culturais a imaginar que a linguagem está relacionada a objetos, a coisas. A linguagem não se comunica com objetos e coisas, a linguagem se comunica com as sínteses de inteligência que o indivíduo acumula no curso da sua existência por meio das suas memórias. Então a linguagem se comunica com as memórias e não com os objetos. Por isso que o processo educacional tem como questão fundamental pôr em ordem a constituição destas memórias, que servem de base na constituição do sistema de racionalidade. Porque o sistema de imputação racional que nós estamos examinando e que vamos examinar com mais detalhe nas nossas próximas reuniões e encontros, ela acaba conduzindo a racionalidade para um âmbito em que, embora principie pela empiria a constituição desse sistema de inteligência, ele acaba se ligando muito mais à capacidade do ser humano de imaginar do que a capacidade de pôr em ordem as suas próprias memórias empíricas, que são reais e concretas e que se encontram efetivamente na sua história enquanto organismo, enquanto sistema de inteligência. E na medida em que esse processo de transformação do sistema de inteligência por meio de signos linguísticos, que se usa depois por meio da comunicação, se desenvolve e evolui, ele acaba sendo utilizado pelas ideologias e pelos sistemas morais para enlouquecer as pessoas, para produzir indivíduos que não se pautam mais pelas suas experiências empíricas, mas unicamente pela capacidade de imaginar. E isso é da maior relevância, porque se nós conseguirmos entender esta questão, nós vamos entender as razões pelas quais a sociedade contemporânea é uma sociedade de pessoas enlouquecidas pela razão. Porque a fundamentação deixou de ser empírica, passou a ser puramente racional, e com o uso da comunicação, que se aperfeiçoou muito, não é? O signo linguístico já não é mais apenas aquilo que você tem pela escrita e pela fala, mas as imagens, de forma avassaladora, ocuparam esse espaço na comunicação humana. As pessoas passaram a se guiar apenas por aquilo que elas acabam vendo, né, por meio de produção de imagem, e acabaram enlouquecendo completamente. Então, a provocação que eu faço para a nossa próxima reunião é pensarmos um pouco melhor sobre a questão dos signos linguísticos, o significante e o significado, e especialmente sobre o signo linguístico que só tem significado, não tem significante, que são os signos utilizados na matemática e na geometria, que põem em ordem o âmbito das certezas humanas e que, portanto, compõem também aquilo que nós podemos chamar de metafísica pura, diferentemente daquela outra parte que compõe a metafísica empírica, e que serve, então, para orientar o ponto de partida das nossas discussões, que têm sido muito difíceis. Tenho acompanhado os amigos e amigas que dizem terem entendido as discussões que nós fizemos em nossas reuniões, e na primeira manifestação que fazem depois para tentar explicar aquilo que entenderam, eu percebi que, lamentavelmente, não é nenhuma crítica, eu não estou aqui fazendo, obviamente, nenhuma censura, porque eu sei que é sincero o esforço que todo mundo faz nas nossas reuniões, mas, infelizmente, eu tenho percebido que
os avanços são muito precários, e que se efetivamente nós temos o propósito de consertar tudo isso, nós vamos ter que nos esforçar um pouco mais. E eu proponho, então, esse ponto de partida. O exame dos signos linguísticos sem significante, apenas com significado. Obrigado e até a próxima reunião. Um abração a todos. Eu sou uma pessoa realizada por ter os amigos que tenho em vocês, porque percebo que, pelo menos, algumas pessoas estão interessadas em fazer discussões sérias sobre educação, filosofia e inteligência. Até a próxima.